Saúdo então a todos mais uma vez, com a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma vez digo que é bom e é uma grande alegria estarmos aqui. Irmãos, falar de alegria em momentos difíceis não é fácil, não é? É complicado, às vezes até parece uma provocação. Mas hoje eu quero falar mesmo de alegria, quero falar de festa. Se o microfone não desmaiar, não é? Vamos lá ver se ele está aqui a desmaiar. Muito bem. Então, não sei se alguns irmãos se recordam, mas há uns tempos atrás, no dia 1 de abril, ou seja, há 8 meses, estávamos nós no primeiro confinamento, quando todos tivemos que recolher para casa e toda a gente estava assustada ainda, sem saber o que era, o Covid. Começou a surgir nessa altura uma frase acompanhada de um cartaz com o arco-íris que dizia: vai ficar tudo bem. Lembram-se dessa frase? Parece que essa frase agora já está a desaparecer, não é? Toda a gente naquela altura colocava nas creches, nas escolas, nas janelas, nos carros, nas bandeiras, em todo lado: vai ficar tudo bem. E no dia 1 de abril, que é também conhecido como o dia das mentiras, não é? Eu fiz um vídeo, uma mensagem pequena que mandei para os irmãos, dizendo que é mentira. É mentira, não vai ficar tudo bem. E nessa altura, ao dizer isso, eu estava a dizer que não ia ficar tudo bem, porque mesmo que surgisse uma solução para esta pandemia, logo naquela altura, continuaria a não ficar tudo bem, porque há um vírus que afeta a humanidade, que afeta todos os homens, que é pior que o Covid. Porque esse vírus, há anos, há séculos, há milénios, continua a destruir e a conduzir à morte os homens. Esse vírus chama-se pecado. E porque os homens são pecadores, não vai ficar tudo bem. Só vai ficar tudo bem com a chegada de Jesus, com a vinda de Jesus. O pecado ainda hoje continua a sua senda de destruição. E então, naquela altura eu dizia, não vai ficar tudo bem. Hoje, eu quero dizer que nós estamos no mês do Natal, e o Natal existe para tornar tudo bem. Hoje não é contradizer aquilo que eu disse, mas os irmãos já vão perceber o que eu quero dizer. Hoje eu quero dizer que vai ficar tudo bem. Não porque o Natal, aquela festa que se celebra no dia 25 de dezembro, vai trazer muitas soluções, mas porque o verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus, e tudo aquilo que ele representa, vai fazer com que tudo fique bem. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias e que me acompanhem neste pensamento, baseado em Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Em Isaías 9, diz assim. Isaías, capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu, ou seja, tornou vil, nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu, ou seja, tornou nobre.
junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Irmãos, como eu disse, falar de alegria, falar de festa, falar de felicidade em momentos de dor, em momentos de morte, em momentos de incerteza, em momentos de pobreza, de desemprego, pode até parecer quase que uma provocação, ou então inconsciência, ou alguma alienação. Deve estar noutra, não é? Longe daqui. Parece que essa foi a mensagem que Isaías trouxe aqui no capítulo 9 ao povo judeu. Para eles não havia razão nenhuma para haver alegria. Para eles não havia razão nenhuma para paz. A situação era complicada. Festas, satisfação. Os dias que eles viviam eram dias maus. Hoje a mesma coisa. Os dias que vivemos não são dias bons, são dias maus. Mas da mesma maneira como Isaías falava de alegria e de festa, de paz, nós também podemos hoje falar. Vejamos um pouco o que era aquela altura. Olhem só para as expressões que são usadas no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 5. Terra angustiada. O presente do tempo de Isaías, que também podemos dizer um presente nosso, é isto. Terra angustiada. Terra tornada vil, diz no versículo 1. Povo em trevas, diz no versículo 2. Povo que habitava na região da sombra da morte. O vale da sombra da morte, que também o Salmo 23 fala. Jugo pesado. A vara que feria os ombros. Todas essas expressões estão aí em Isaías 9. O cetro do opressor, ou seja, a autoridade má de um opressor. Guerra sanguinária, como encontramos descrito no versículo 5. Então, esta era a situação em que estava o povo que ouviu a mensagem de Isaías. O povo, como já aqui dissemos em outros dias, estava a ser ameaçado, oprimido por outros povos que os invadiam, que os exploravam, que os expoliavam. E não havia motivos para alegria, nem tampouco esperança. Porque esses povos eram muito poderosos e eles não conseguiam nada contra eles. Eram impotentes, sentiam-se impotentes. Ora, estas palavras que aqui descrevem a situação daquele povo são palavras fortes. São palavras que nós podemos dizer que quem passa por isto não pode estar bem. Se alguém lhes for dizer riam, alegrem-se, animem-se, vão dizer, mas como? Eles eram ameaçados, como eu já disse, constantemente. E não havia motivo para a alegria. Nós podemos comparar essa situação com os nossos dias hoje. Com os nossos dias, não apenas nas nossas vidas, mas também na humanidade.
até podemos comparar com a situação de que a Igreja está a viver. Hoje há muitas famílias a passar por grandes dificuldades. Hoje há muitas situações que vão para além desta pandemia. E tal como eu dizia em abril, vai-se voltar a falar, e já se começa a voltar a falar, de refugiados, de corrupção. Tudo isso foi esquecido durante um tempo. Vai voltar, porque o homem continua a ser pecador. Guerras, rumores de guerras, terrorismo. É o mundo em que nós vivemos. Insegurança, desemprego, pobreza. Nós vivemos assim. Divórcios, famílias divididas, conflitos. Este é o mundo em que nós vivemos. É um mundo que mostra o resultado desse vírus chamado pecado. A Igreja, também dividida, muitas vezes, desviando-se da palavra, outras vezes sendo perseguida por causa da sua fé. Então, não há motivos para festejos. Mas da mesma maneira como Isaías dizia ao povo de Deus naquela altura, que Deus iria fazer alguma coisa, iria mudar todos estes termos para outros, também hoje nós podemos dizer a mesma mensagem. E a mesma mensagem é o que está lá no texto bíblico. E se os irmãos olharem bem para o versículo 3, diz lá, tu, e está a falar de Deus, tu multiplicaste este povo, ou seja, fizeste-o crescer, fizeste-o progredir, apesar de tudo, e alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti. Falar de alegria, falar de festa, é essa a mensagem que Isaías trazia. E a mensagem era um futuro de luz e de alegria. Não um presente negro como estavam a viver, mas um futuro de luz e de alegria. A terra vil se tornaria nobre, seria enobrecida. O povo em trevas, o que é que diz o texto? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E reparem que não é uma luz apenas. A gente às vezes, quando está assim numa situação desesperada, costumamos dizer, eu só queria ver uma luzinha ao fundo do túnel, não era? Essa é a expressão que... É uma saída, uma esperança, alguma coisa que me desse esperança. Pois a Bíblia diz que o povo que andava em trevas não viu uma luzinha ao fundo do túnel. Viu uma grande luz. Uma luz que esclarecia, iluminava, que brilhava e que tornava as trevas em dia, a noite em dia. Um povo que seria próspero e que celebraria com alegria. Haveria justiça, liberdade, felicidade. Esta é a promessa. Esta é a mensagem que o profeta traz ao povo, e o que ele diz é que não vai ser sempre assim, tudo tão negro, tudo tão feio, tudo tão mau. O que ele diz é que tudo irá mudar. E o profeta já vê essa mudança, porque ele não fala no futuro, ele diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E porquê? Porquê é que isso vai mudar? Porquê é que as coisas não vão ser sempre assim, tão feias, tão más? E passarão a ser alegres, bonitas? O versículo diz, é a própria Bíblia, o profeta diz, porque um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esta, irmãos, é a mensagem do Natal. Natal que agora se aproxima. Muitas pessoas estão
confusas, tristes, e não podemos passar o Natal como gostaríamos. Aqueles que se vão juntar, alguns vão ficar com medo, mas há esperança, porque o menino nos nasceu. O Natal, mais do que o nascimento de um menino, de um bebê, é o princípio do fim de tudo o que está mal e de tudo o que é mau. Essa é a mensagem do Natal. É o princípio do fim de tudo aquilo que está mal. É a reviravolta de tudo. É a mudança. É a chegada, como disse João Batista, é a chegada do reino dos céus. Quem é esse menino que nasceu? Ele é a autoridade. Ele é o que tem o domínio. Ele é o que tem o controle de todas as coisas. Quando diz o principado está sobre os seus ombros, ou seja, sobre ele recai a autoridade máxima, o domínio de tudo. Porque ele é o Deus forte, o Deus todo-poderoso. Ele é o Pai da eternidade. É o Príncipe da paz. É o Senhor da paz. Todos nós que conhecemos a Cristo, todos nós que conhecemos e temos na nossa vida este menino que nasceu, mas que é Deus forte, que é a autoridade máxima, que é Príncipe da paz, podemos festejar o Natal com alegria. Porque não vai ser nem o bacalhau, nem o vinho na mesa, nem a festa que nos trará a paz e a alegria e a satisfação plena, mas sim Jesus reinando no nosso coração. Este Jesus veio para dar a sua vida por nós. E o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13 até ao versículo 18, ele diz que ele foi aquele, versículo 13, foi o que nos tirou das potestades das trevas, ou seja, da autoridade, do domínio das trevas, que está na mão de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós já estamos nesse reino. O verbo aqui é passado. Se nós realmente conhecemos a Cristo e Ele é o Senhor, Salvador das nossas vidas, se alguém que aqui está a ouvir-me disse um dia, eu aceito Jesus, eu aceito a Cristo como o meu Senhor e meu Salvador, então só tem que estar alegre, porque já não está nas trevas, está na luz, está no reino do seu amor, já faz parte desse reino. E continuando a leitura de Colossenses 1, 13 a 18, diz, em quem temos, referindo-se a Jesus, a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, ou seja, domínios, autoridades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. É Pai da eternidade, não é? Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, tudo é mantido por Ele. Tudo é sustentado por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olhando, irmãos, para este Jesus, nós só podemos dizer, não tenho razão para andar triste. Não tenho razão para viver com medo. Não tenho razão para não festejar a vinda deste grande Salvador e Redentor. Podemos celebrar o Natal, sim,
com alegria, porque Jesus nasceu e Ele é quem tem o domínio, é quem tem o controle de tudo o que se passa no mundo, de tudo o que foi, de tudo o que é e de tudo aquilo que há de ser ainda. O mundo não está descontrolado. O mundo, a natureza e todas as coisas estão ainda e continuarão a estar debaixo do domínio e do controle do nosso Deus. Porque tudo subsiste por Ele, como diz o apóstolo Paulo. É verdade que Paulo também nos diz em Romanos que a criação geme, a criação sofre. Os animais, a natureza, os homens, a igreja, aguardando o dia da sua redenção. Mas isso não significa, é a consequência realmente do pecado do homem, mas não significa que tudo está descontrolado. O diabo quer dar a entender que tem o domínio sobre as coisas e que as coisas estão assim na mão dele. Aliás, ele mesmo disse a Jesus: eu vou-te dar tudo se me adorares. E continua a dizer ao mundo hoje: eu dou-te tudo, mas nada é dele. É uma mentira, mais uma, do pai da mentira, que é o diabo. Jesus foi quem disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Mateus 28, 18 encontramos essas palavras. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem todo o poder, quem tem todo o domínio, quem tem o controle de todas as coisas é Jesus. E é por isso, irmãos, que nós podemos confiar. É por isso que nós podemos esperar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, tal como dizia Abacuque, tudo pode estar mal. As oliveiras podem não dar o seu fruto, a videira também não, os animais lá no curral podem morrer, tudo. Mas ele dizia: eu continuarei a alegrar-me no nome do Senhor. E tal como o profeta Abacuque dizia, também nós podemos dizer: haja o que houver, eu continuarei a confiar no meu Deus, porque Ele não muda. E a mensagem que aqui foi deixada é que quem vai mudar as coisas não é o homem. Alguns estão muito esperançados: agora vem aí a vacina, depois tudo muda. Não é a vacina que vai fazer mudar as coisas. Não é o medicamento que traz a cura que vai fazer mudar as coisas. Quando Deus entender que isso pode chegar e deve chegar, isso vai chegar. Mas quem muda as coisas é o próprio Deus. Até lá, irmãos, vamos aprendendo as lições que o Senhor nos quer ensinar. Não o que a situação nos quer ensinar, mas que o Senhor nos quer ensinar. O povo de Israel estava a sofrer quando Isaías escreveu o seu texto. O povo estava a sofrer. E mais, ainda ia sofrer mais. Não, a solução não foi logo, a mensagem era de alegria, mas ainda veio depois disso o cativeiro da Babilónia. E Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, o povo foi levado escravo para a Babilónia, depois destas palavras de Isaías. Ficaram 70 anos no cativeiro. Mas a mensagem estava cá. Porque no tempo certo, no tempo de Deus, o Senhor os restaurou. E até ao dia de hoje, as profecias estão a cumprir-se. E eles teriam que pensar porquê? Porque eles se afastaram do seu Deus. Porque eles negaram o seu Deus. Porque eles não honraram o seu Deus. Muitos deles continuaram a ser religiosos, mas apenas de boca. O coração estava longe do Senhor. E isto é um alerta para a Igreja de Jesus hoje. Como é que nós estamos com o nosso Deus? É só conversa? Ou realmente nós cremos mesmo no Senhor? Ele é a nossa alegria. Quando nós esperamos no Senhor, nós podemos ter a certeza que Ele vai fazer a obra. Veja o que diz o versículo 7, aqui em Isaías. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ou seja, quem vai fazer? A mensagem que Isaías deixa diz que todas as mudanças para melhor que vão acontecer, quem as vai trazer é o próprio Deus.
Às vezes nós confiamos demais em nós. Achamos que nós é que temos que fazer. Algumas pessoas dizem mesmo, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Alguns acham que todas as soluções estão no homem. E cada vez mais, o homem se tornou o Deus dos homens. Mas quem faz, quem pode mudar tudo, o único que pode mudar tudo é o Senhor. No versículo 3 diz, tu multiplicaste, tu aumentaste. No versículo 1 começa por dizer, foi Ele que tornou vil e foi Ele que tornou nobre. Ele envileceu, Ele enobreceu. Quem faz tudo é o nosso Deus. Não adianta o homem estar a querer mudar as coisas excluindo Deus. Ou coloca Deus, ou então não vai dar certo. O mundo não vai mudar sem Deus. E porque o mundo continua a excluir Deus, o mundo nunca irá mudar para melhor. Mas, irmãos, eu posso vos garantir que tudo mudará para melhor na vida daqueles que incluírem Deus na sua vida. Essa é a sua promessa. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Onde é que está este menino na tua vida? Onde é que está este Deus forte na tua vida? Onde é que está este Pai da eternidade na tua vida? Jesus veio para trazer alegria, paz, felicidade. Ele vim, disse Jesus, eu vim para que tenham vida e vida plena, vida com abundância. Será que nós queremos nisso? Há muita gente que ainda pensa que pode mudar alguma coisa sem Cristo, sem Deus. E depois dizem, tu és capaz, tu vais longe, tu podes, tu tens a força, não é? Essas mensagens. Os livros de autoajuda que hoje se escrevem e que vendem muito bem e ajudam muito aqueles que os escrevem e pouco aqueles que os leem, são livros que dizem, tu podes, tu vais lá chegar, pensa positivo. Irmãos, tudo isso pode ser muito bonito, mas se não disser, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o que é que diz lá no Salmo 37? E Ele tudo fará. É Ele que vai fazer as coisas. Há muitos crentes, irmãos, que se deixaram levar por esta conversa dos ateus, dos incrédulos, espalhando mensagens de esperança que são falsas. O homem vai conseguir. Puseram nas suas redes sociais, tudo vai ficar bem. Esqueceram-se de acrescentar, tudo vai ficar bem com Jesus. Porque sem Jesus nada vai ficar bem. Há muitos crentes que, em vez disso, nem nisso queriam, nem em Deus, acabaram por se esconder. Alguns desapareceram, nós não sabemos até sequer onde é que estão, não é? Estão nas suas tocas com medo, medo do vírus, medo dos outros, quase que não se fala com os outros, quase que não se vê os outros, porque vive-se medo da morte, medo da doença. Irmãos, o crente não tem medo da morte, o crente não tem medo da doença. O verdadeiro crente no Senhor Jesus crê. Não é que não vai passar pela morte, não é que não vai ficar doente, não. Crê é que Deus está no controle de todas as coisas e haja o que houver, aconteça o que acontecer, o Senhor está lá, a agir, a trabalhar e não nos abandona, em momento algum. Com medo da morte, muitos crentes ficaram mortos espiritualmente. Com medo da morte, com medo da doença, muitos crentes ficaram fracos espiritualmente. É por isso que eu hoje digo, apesar das circunstâncias, é Natal. Jesus nasceu. E nós temos que estar alegres em Cristo, entregando-lhe o nosso caminho, esperando por Ele. Porque, como diz no Salmo 137, se não for Ele a guardar a casa, em vão, se não for Ele a sustentar a casa,
em vão trabalham aqueles que... Se o Senhor não edificar a casa, vamos citar o versículo tal qual como é, não é? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não nos livrar desta situação, em vão podemos fazer qualquer esforço. Porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem muda, é o Senhor quem opera. É no Senhor, nosso Deus, que nós confiamos e é nele que nos alegramos. Amém.